Nós vamos ser edificados pela palavra de Deus nessa noite. E eu quero convidar você a abrir a palavra em 1 Pedro, capítulo 3. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do verso 13 até o verso 17. 1 Pedro 3, do 13 ao 17. O pastor vai fazer a leitura, você pode acompanhar mentalmente aí em sua casa. Diz assim a palavra de Deus: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da vossa esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. É a palavra do Senhor que diz isso ao nosso coração. Você pode dizer amém. É a palavra de Deus que fala a nós. O texto que nós lemos é um texto que está no meio da primeira carta de Pedro. E antes da gente entrar no texto, de fato, para entender o que Pedro está falando àqueles irmãos, eu queria trazer para você, uma história de John Knox, um reformador lá do século XVI, é um escocês que teve o seu ministério bastante desenvolvido no seu próprio país. Depois de um tempo fora, voltou para ser um instrumento de Deus ali na Escócia, para estabelecer o cristianismo dentro da reforma protestante ali ao seu país. Ele tem uma frase designada a ele que diz o seguinte: com Deus ao seu lado, o homem está sempre em maioria. John Knox, ele ficou conhecido por inúmeras frases. A vida dele, especialmente ali na Escócia, enfrentando a rainha Maria, muito má, que perseguia muito a igreja, perseguia muito o nosso irmão. Ele aprendeu na prática e na vida e na dependência com Deus, de que havia uma certeza a despeito de todas as lutas e crises que ele poderia enfrentar frente ao governo do seu país. E essa certeza é de que nada poderia fugir do controle das mãos de Deus. Mas convenhamos, eu e você aqui, quando os momentos de dificuldade surgem, quando nós passamos por lutas, por sofrimento, quando os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças são acuadas dentro das suas próprias salas de aula por ensinamentos que são totalmente opostos ao cristianismo, quando nós vemos valores da palavra de Deus sendo bombardeados no mundo e somos perseguidos por causa disso, quando nós enfrentamos momentos como esses, dessa pandemia, que nós não sabemos o que fazer senão confiar nas mãos de Deus, é fácil viver em meio ao sofrimento? É claro que não. É claro que eu e você temos as nossas lutas, e sermos cristãos não nos impede de passarmos por essas lutas. O que esperar de momentos como esse? Pedro está falando para irmãos que sabem o que é sofrer por causa do Evangelho. Pedro está falando para irmãos, e isso ele vem descrevendo desde o primeiro capítulo, para irmãos que estão sofrendo perseguição de morte.
estão com suas vidas em risco, tiveram que abandonar as suas casas e cidades por conta de perseguições, porque eram cristãos. Pedro mostra para aqueles irmãos, até chegar ao capítulo 3, de que os cristãos, eles são estrangeiros nessa terra, de que eles são peregrinos, de que não dá para esperar paz em meio a terras estrangeiras. Pedro vai mostrar que, a despeito disso, existe uma alegria incompreensível para ser vivida pelos cristãos. E essa alegria está no fato de que nós somos salvos pelo Cordeiro. Aleluia. Mas Pedro vai mostrar, nesse texto que nós lemos, de que, ao contrário do que é comum de se pensar, de que nós não devemos, enquanto cristãos, responder o mal com o mal. Ele também já tinha dito que o cristão deve ser alguém que busca o bem em um mundo mal. Então é dentro desse contexto que Pedro chega no capítulo 3 e nos ensina hoje questões sobre o tema da nossa mensagem: atitudes cristãs em meio ao sofrimento. O próprio Jesus, anos antes dessas cartas serem escritas, já havia dito aos seus discípulos em Mateus, no capítulo 5, versículos 10 a 12, o seguinte: bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês são quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Fica evidente que, mesmo na palavra do Senhor, que mesmo os filhos de Deus passam por dores, sofrimentos, perseguições e até mesmo injustiças nesse mundo. Você sabe disso. Eu não preciso repetir o óbvio. Em meio a essa pandemia, tantos irmãos nossos enfermos, enlutados, internados, a gente vendo injustiça por toda parte, nós sendo perseguidos. A gente pode perceber que o mundo não é um lugar atualmente onde é favorável a um cristão de se viver. Pedro entende isso quando ele fala: vocês são peregrinos, vocês estão aqui por pouco tempo, o lar de vocês é outro. Mas a gente chega no capítulo 3, no versículo 13, e Pedro faz uma pergunta retórica. Ele diz o seguinte: quem vai maltratar vocês, se vocês perseguirem com todo amor o que é bom? É claro que essa é uma pergunta retórica. Por quê? Porque ninguém vai perseguir o outro, vai maltratar o outro em circunstâncias normais, se a outra pessoa estiver fazendo o que é bom. E a palavra que ele usa, se vocês forem zelosos no que é bom, remete àquele grupo conhecido lá da época de Jesus, os zelotes, que eles eram, como se fosse assim, um amor extremo, uma perseguição extrema àquilo que é bom. O que Pedro está dizendo? Em situações normais, ninguém vai perseguir vocês por vocês fazerem o bem. Mas o mais importante desse capítulo, desse versículo 13, é que Pedro mostra a atitude contínua do cristão, independente de onde ele vive, independente das circunstâncias ao seu redor. O que Pedro está mostrando para a gente é que a primeira atitude do cristão frente ao sofrimento é que nós somos aqueles que perseguem o bem. E o que seria esse bem? A palavra de Deus nos diz que o próprio Deus é fonte de todo o bem. O que a palavra de Deus vai nos mostrar é que aqueles que seguem os mandamentos do Senhor, aqueles que se colocam diante dele em total submissão, esses são aqueles que praticam o bem.
A Bíblia diz que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, é a própria noção de justiça, ou seja, o que Ele coloca como caminho é o justo. Então, ser justo não significa necessariamente entrar nas leis humanas, mas significa seguir as leis de Deus. Qual é a primeira atitude nossa, meu irmão e minha irmã, que nos assiste nessa noite, em meio a momentos de sofrimento? Continue firme nos mandamentos do Senhor, seguindo a palavra de Pedro. Continue perseguindo o bem. Eu sei que é muito difícil a gente amar aqueles que nos perseguem. A palavra de Deus nos mostra isso, mas a palavra de Deus nos mostra que essa é uma implicação direta de termos sido salvos, de termos sido resgatados, enquanto nós éramos não os amigos de Deus, mas os seus inimigos. Ele nos amou quando nós éramos os seus inimigos. E seguindo o exemplo do Mestre, eu e você somos chamados em meio às dores, em meio às lutas, em meio à perseguição. Se você viver essa perseguição, continue praticando o bem. Não dê ouvidos ao seu próprio coração quando este lhe disser: pague mal com mal. Não, dá o troco que essa pessoa merece. Continue sendo desse jeito. Não! A palavra de Deus nos vai dizer, conforme Pedro no capítulo 3, versículo 13: continuem zelosos no que é bom. Sigam o mandamento daquele que é bom. É interessante isso, porque um teólogo chamado William Barclay diz o seguinte: o cristão é aquele que ama o bem, da mesma forma como muitos declaram um amor aos seus candidatos políticos. Alguma coincidência, alguma semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência. Nós somos aqueles que perseguem o bem, independente da circunstância em que nós vivemos, porque o bem aponta para Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. A gente precisa, em momentos de dor e de lutas, praticar e perseguir o bem. Mas o texto continua, e o versículo 14 diz assim: mas ainda, lembra que Pedro falou, se vocês praticarem o bem, quem é que vai perseguir vocês? A resposta natural para essa pergunta retórica é claro que ninguém. Mas Pedro continua: ainda que vocês venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo. O versículo 14 vai mostrar que as situações normais não se aplicam ao cristão no que diz respeito aos sofrimentos. O que ele está dizendo para a gente? Nós vamos sofrer. Praticar o bem não é suficiente para o mundo, um mundo que odeia a Jesus, um mundo que odeia o mundo, um mundo que odeia os cristãos, um mundo que odeia aqueles que amam a justiça. O que Pedro está dizendo? Vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer, mas vocês são bem-aventurados, mas vocês têm motivo para se alegrar. Mas o próprio Mestre diz a vocês: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Meu irmão e minha irmã, a segunda atitude que eu e você devemos ter em meio às lutas, aos sofrimentos, às perseguições, que nós não vivemos no Brasil com muito rigor ainda. Mas a segunda atitude que Pedro vem nos mostrar é que nós precisamos lembrar e viver a alegria que excede a todo o entendimento, a bem-aventurança de que Jesus se refere em Mateus 5. A vocês pertence o reino dos céus. A despeito de passarmos por lutas e crises nessa vida,
a despeito de você ter perdido seus familiares para a Covid ou por qualquer outra doença, a despeito de você sofrer uma perseguição no seu trabalho por perseguir o que é bom, a despeito de tudo isso, se um dia arrancarem as nossas vidas, se um dia nos perseguirem e nós não pudermos nos reunir presencialmente aqui, sem que guardas ameacem tirar as nossas vidas, ainda que aconteçam essas coisas, como em muitos lugares do mundo acontecem, algo ninguém pode tirar de nós, é a alegria por pertencermos ao reino dos céus. Isso me lembra um pai da igreja chamado Policarpo. Policarpo, ele é preso no século II. Ele é preso e colocado para morrer, e os seus carrascos, eles dão, essa história é muito conhecida, dão a ele a última oportunidade de renunciar ao Cristo a quem ele serve. E Policarpo de Esmirna, no século II, ele entende a realidade de um cristão, e ele diz aos seus carrascos: olha, por 86 anos eu tenho servido ao meu Deus e Ele nunca me desamparou. Como é que eu posso blasfemar agora contra o meu Rei e o meu Salvador? Nem sempre nós somos livrados do sofrimento. Você sabe o que é isso? Mas a promessa divina, na sua palavra, diz: vocês são bem-aventurados, vivam essa alegria. Nós podemos ser alegres em meio ao sofrimento, porque nós sabemos que a nossa vida aqui é temporária, que as dores que nós passamos são temporárias, que os sofrimentos pelos quais nós somos colocados são temporários. Por quê? Porque um dia o Mestre que ressuscitou dos mortos, Ele voltará, e Ele vai buscar a sua igreja, e Ele vai nos levar diante dEle por toda a eternidade, num lugar, segundo as suas próprias palavras, que tem muitas moradas. Eu e você somos parte desse lugar. A você, meu irmão, esse lugar está sendo preparado. Esse lugar onde ninguém vai poder tirar a sua vida, onde ninguém vai poder fazer com que você derrame lágrimas de sofrimento, onde ninguém vai colocar em você dores, porque o Mestre dos Mestres levou sobre si todas as dores. A segunda atitude cristã em meio ao sofrimento é viver a alegria das promessas da vida eterna. O versículo 15 continua: olha, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança da vossa fé. Esse versículo é muito utilizado para explicar que o crente deve estar preparado em todo momento para explicar sobre sua fé, para se defender de perseguições, para evangelizar aquele que não conhece a palavra. Você já deve ter ouvido várias vezes esse texto sendo colocado. Mas como nós estamos falando desde o início da nossa mensagem, o contexto o qual Pedro escreve essa mensagem é um contexto de perseguição. É um contexto onde aqueles irmãos estavam passando por problemas no que diz respeito à ameaça com relação à sua própria vida. A gente entende que o sofrimento para o cristão, as perseguições para o cristão, são oportunidades de defesa da fé cristã. O que isso tem a ver comigo e com você hoje? Que a forma com a qual nós lidamos com as dores e sofrimentos dessa vida, a forma com a qual nós lidamos com a certeza de que o Senhor tem preparado para nós morada eterna, é um outdoor, é um anúncio para o mundo de que nós confiamos a nossa vida ao Deus Todo-Poderoso, ao Cordeiro que morreu, mas ressuscitou, aquele que é o digno da nossa adoração.
O que isso diz para a gente como uma atitude cristã em meio ao sofrimento? Meus irmãos, não desanimem na fé de vocês. Deus está abrindo portas para que o Evangelho chegue em lugares onde ele não chegaria por formas normais. Deus está levando os seus filhos para os hospitais, para serem mensageiros, para serem representantes, para serem representantes de Cristo naqueles hospitais, para levar ao mundo uma mensagem de paz, quando o mundo está imerso em meio ao caos, ao medo e à dor. O que Pedro está ensinando para a gente? Que quando nós formos confrontados, quando alguém chegar para a gente e falar, ué, aonde está o seu Deus? A gente pode ter uma convicção, a gente tem uma boa palavra para responder, a gente serve a um Deus que não é pego de surpresa, que todas as coisas estão debaixo de suas mãos, de sua soberania. Isso nos mostra que a terceira atitude, lembrem, a primeira atitude cristã em meio ao sofrimento: continuem perseguindo o que é bom. Em outras palavras, continuem firmes nos mandamentos do Senhor. Segunda, vocês vivam a alegria da salvação. Terceira, estejam atentos às oportunidades de evangelização. Nós vivemos para proclamar o reino do Senhor. Nós vivemos para levar o reino do Senhor aos confins da terra, a todas as partes da terra. O nosso chamado é esse, para glorificarmos ao Senhor enquanto expandimos o seu reino nessa terra. Momento de sofrimento, momento de luta, não é férias para o cristão. É momento de continuarmos seguindo a nossa missão, para que você esteja preparado para responder à razão da sua fé. Não desanime. Mas o texto termina, e eu caminho para o término junto com ele, dizendo o seguinte: o versículo 16 mostra como que o cristão deve defender a sua fé. Diz o seguinte, lembra, estando preparado para responder, versículo 16: fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o que é bom, do que praticando o mal. O apóstolo Pedro termina essa parte do nosso texto dizendo: quando vocês forem confrontados, quando vocês forem injustiçados, quando pedirem a vocês a razão da fé de vocês, não hajam com raiva, não hajam com murmuração, não hajam com revolta, mas hajam com bom testemunho. Em todo momento, inclusive nas lutas do cristão, nós precisamos apontar para um Cristo que é Senhor e Rei, e nós fazemos isso através do bom testemunho com o qual nós o seguimos. Isaías, no capítulo 8, versículo 13, diz o seguinte: o Senhor dos exércitos, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, a Ele seja o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. O que Isaías está dizendo para os judeus naquela época é de que o povo de Deus não deve temer outros exércitos. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio a momentos difíceis, nós precisamos
Desculpa, a garganta vai ficando seca, fiquem tranquilos, é só isso. Em meio a lutas como essas, nós também somos chamados a seguir um bom testemunho. E o versículo 17 mostra que esse bom testemunho se dá através de mansidão, se dá através de temor. Isso nos mostra, obrigado pastor, isso nos mostra que aquela ideia de perder um amigo para não perder uma briga, não é algo que é colocado como uma atitude cristã. O que Pedro está dizendo para mim e para você? Não defendam a fé de vocês? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo defenda, mas defenda como? Agredindo verbalmente, fazendo postagem irônica no Facebook. O que ele está falando? Ele fala, não, façam isso sendo mansos, façam isso dando bom testemunho, façam isso seguindo o temor do próprio Deus, façam isso sem abandonar o que veio antes. Meus irmãos, a gente vive num mundo muito inflamado, politicamente, moralmente, socialmente, espiritualmente. A gente vive muita inflamação, uma realidade muito inflamada. Os cristãos, eles não são chamados para colocar álcool nesse fogo, mas eles são chamados para apresentar a razão da nossa fé através da mansidão, porque nós servimos o príncipe da paz. O cristão perseguido, vendo sua família sofrer riscos, pode facilmente querer agir no impulso de agir com raiva. Mas Pedro diz, olha, que o bom testemunho de vocês seja cheio de mansidão. E assim o texto termina. A gente chega ao fim do texto e Pedro nos ensina 4 atitudes cristãs em meio ao sofrimento: a prática do bem, continuar seguindo os mandamentos do Senhor, a certeza da alegria da salvação, o bom testemunho através, visando a evangelização, e a mansidão. Eu queria perguntar para você o seguinte: o que isso tem a ver com a sua vida? Pedro está falando para aqueles irmãos que estão sofrendo perseguições. É bem verdade que eu imagino que ninguém nunca tenha falado para você negar o seu Deus, senão você morre. Eu imagino que não, mas se já aconteceu, que o Senhor te fortaleça. E se um dia nos acontecer enquanto brasileiros, que o Senhor nos fortaleça. Mas o que isso significa para a gente? Como que nós podemos aplicar essas verdades na nossa vida? Eu queria lembrar vocês que enquanto nós brasileiros nos reunimos com forças, seja nas ruas, seja nas redes sociais, seja nas nossas casas, para defender as nossas visões políticas, os candidatos políticos, as nossas visões de como devem seguir moralmente a nossa sociedade. Em meio a esse caos que a gente vive, nós somos chamados a permanecer perseguindo o bem. E isso significa olhar para os mandamentos do Senhor da mesma forma como um fanático olha para o seu candidato político. A gente precisa amar ao Senhor, amar os seus mandamentos e seguir a esses mandamentos, independente de onde estivermos. O mundo, como um caos, não nos dá margem de negociarmos os mandamentos do Senhor. Viva em santidade, lute pelos direitos, sim, mas lute primeiro para que a glória do Senhor continue sendo manifestada no nosso país. Em meu sofrimento,
a gente também é ensinado que a gente precisa dar um bom testemunho. Cuidado com as suas atitudes, as minhas atitudes nas redes sociais, nos diálogos que a gente tem por aí, num happy hour depois do trabalho. Nós somos chamados a dar bom testemunho, meus irmãos. E isso significa cuidar das nossas conversas, cuidar daquilo que a gente fala para os nossos amigos, a honrar as nossas esposas que estão nas nossas casas, a honrar os maridos que estão em casa, a respeitar e honrar os nossos filhos. E isso envolve o que a gente faz, o que a gente pensa e o que a gente fala. Mas eu te pergunto, é fácil tudo isso, gente? É fácil agir com mansidão quando nos perseguem? É fácil praticar o bem quando o mundo é mau? É fácil se alegrar quando nossos irmãos perdem os seus familiares? É claro que não. A chave de tudo isso, a chave das atitudes cristãs em meio ao sofrimento, está no texto seguinte ao que lemos. Pedro traz a ideia de que Jesus, sua obra e sua ressurreição é a chave para alcançarmos vitória em meio ao sofrimento. Ame ao Senhor Jesus, louve e honre o Senhor Jesus na sua vida. Lembre do que o Senhor Jesus fez por mim e por você, e viva a realidade de que o Senhor Jesus está voltando. O que nós passamos aqui é temporário. O sofrimento não vai durar eternamente. A alegria vem pela manhã, mas tudo isso não é porque é pela força do nosso bom pensamento, entre aspas, não. É pela força do Cordeiro que está vivo. É porque o Rei dos Reis está voltando. É porque o Senhor dos Senhores venceu a morte e nós somos vencedores através da sua vitória. Um homem com Deus é sempre maioria. Lembram? O próprio John Knox entendeu isso e viveu na dependência do Senhor, mesmo quando estava sendo perseguido e ameaçado. O sacrifício de Jesus na cruz, o exemplo dos nossos irmãos do passado e a palavra do Senhor nos mostra que nós nunca estaremos sozinhos. As suas atitudes em meio ao sofrimento podem ser totalmente diferentes do que a palavra de Deus diz, mas se você quer seguir a palavra do Senhor, confie num Deus que venceu a morte por você. Confie num Deus que derrotou a morte e nos fará vencedores e nos guiará a um caminho de vida eterna. Que Deus te abençoe. Que Deus te ensine a buscar o bem, a viver a alegria, a dar bom testemunho e a viver em mansidão, mesmo em meio ao sofrimento. Deus te guarde.